Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem contigo? Estamos iniciando mais uma quarta-feira de estudo com o nosso querido e amado Reverendo Davidson. Vocês pensaram que eu estivesse distante, mas eu não estou distante não. É a correria aí do final de ano, algumas questões estruturais lá na igreja que estava realizando, e aí com isso eu acabei tendo que fazer alguns sacrifícios, né? Os sacrifícios da manhã com Deus, por exemplo, na semana passada, no dia de ontem, mas calma lá, nós vamos ver se a gente consegue realizar amanhã com Deus amanhã, tá bom? Eu quero então desde já iniciar orando, porque hoje é o Reverendo Davidson que tem o espaço é dele, né? Ele tá pagando muito caro por isso, então eu não posso deixar de ficar comendo o espaço dele. Vamos orar? Depois já vamos convidar o Reverendo Davidson para estar falando conosco. O assunto hoje é um assunto muito bacana. Oremos então. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, eu quero te agradecer pelo dom da vida, eu quero te agradecer pela salvação que temos através do seu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado. Muito obrigado porque, embora pecadores, o Senhor nos amou, o Senhor nos ama. Apesar de alguns momentos nós nos equivocarmos, o Senhor continua nos amando. Nos ajuda, nos ensina cada vez mais, Senhor, a sermos tementes a Ti, a sermos fiéis a Ti, mesmo reconhecendo as nossas limitações. Pai, eu nessa manhã venho rogar a Ti por aqueles amigos e irmãos que estão em deslocamento. Alguns indo para o trabalho, outros retornando do trabalho, outros se organizando, Senhor, para resolver alguma coisa na rua, outros já estão na expectativa por entrarem de férias ou por já estarem gozando férias. Abençoa, Senhor, a cada um dos nossos amados irmãos e amigos nesta manhã. Pedimos pelo Reverendo Davidson, que estará compartilhando conosco um assunto muito importante, muito interessante. Abra, Senhor, a nossa mente, ilumina, Senhor, os nossos pensamentos para que possamos compreender, bem como também o Teu servo. Dê-lhe sabedoria dos altos céus para compartilhar conosco aquilo que o Senhor colocou no seu coração. É a minha oração, desde já eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu não vou demorar muito, porque passo o horário nobre, 8 horas da manhã, que está caro, né? Reverendo Davidson, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem contigo? Bom dia, pastor Aderson. Tudo bem com você? Graças a Deus está tudo bem por aqui. Joia, joia, joia. Fiquei sabendo que você está de férias, aí você vai pegar o seu helicóptero para ir lá para Angra dos Reis, passar as festas natalinas, é isso mesmo? Na verdade, eu vou pegar o jatinho particular e vou lá para Miami, né? Eu acho que Você vai para Miami. férias internacionais agora estão na crista da onda, né? Entendi. É melhor, né? Melhor conhecer É. outra cultura. Isso é bom, isso é bom. Meu amigo, como eu sei que tá tudo aí já agendado e a gente não pode estar atropelando o tempo, eu vou Não é? sair de fininho, fique bem à vontade. Hoje nós vamos pensar, refletir, conhecer sobre os segredos revelados do Natal. Tanta coisa bacana tá surgindo aí. Então esse espaço é teu, eu saio, mas eu tô aqui, tá? Nos bastidores virtuais. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Aderson. É sempre bom estar aqui com vocês para falarmos da palavra de Deus, né, de um modo geral. E sempre começamos a falar sobre literatura. Então já temos aqui a tela. Estamos aqui tratando de literatura, né? Como sempre, você consegue achar as minhas obras lá no site da Wiclap, wiclap.bio/Davidson Pinhon, né? Davidson.Pinhon. Então você consegue me achar aqui, ó. Você vê aqui todo o meu conteúdo, né? E eu quero indicar nesse final de ano, nesse Natal, final de ano, eu quero indicar para vocês alguns livros interessantes que têm a ver com o que eu produzi até esse ano, né? Então, tem uma obra aqui que está quentinha ainda do forno. Por exemplo, O Cheiro das Águas é um livro devocional que eu falo sobre avivamento pessoal. São vários textos devocionais para a sua meditação cristã, tá? Então, se você gosta de avivamento pessoal, esse é o livro que vai te ajudar a ter essa visão, né, das águas para a sua vida. Lembrando que na Bíblia, água é avivamento e fogo é juízo.
tá? Você vai entender isso aqui claramente aqui nesse livro, O Cheiro das Águas. Tem também um livro específico para mulheres, um belo presente de Natal para sua esposa, para sua filha, para sua mãe, para sua avó, Guardadas pelo Amor, tá? Aqui é um livraço, especialmente para mulheres, quando eu falo aqui do cuidado de Deus em guardar e proteger a mulher, muitas vezes no seu estado de vulnerabilidade emocional, tá? É um livro impactante para a mente feminina. Então, Guardadas pelo Amor, descobrindo a inexpugnável proteção divina. Para você, mulher que deseja presentear ou ser presenteada, quem sabe dar um presente a si mesma, né? Nesse final de ano, nesse Natal. O meu clássico já está mais do que sacramentado, o clássico Revelações Originais do Salmo 23, meu comentário totalmente baseado na língua hebraica sobre o Salmo 23, né? Uma bênção. Esse livro aqui, inclusive, está em audiobook no meu canal do YouTube. É só você entrar lá, buscar por Revelações Originais do Salmo 23. Tem vários vídeos ali, uma playlist imensa, inclusive o audiobook do livro completo ali para você ouvir e conhecer esse livro aqui, que é uma bênção para a vida de muitas pessoas. O meu livro sobre o Salmo 91, Proteção Divina no Curso da Vida, conheça as revelações originais do Salmo 91. A mesma pegada, totalmente em hebraico, trabalhando palavra por palavra, versículo por versículo. E agora, finalmente, você vai conhecer a mensagem do Salmo 91, e não apenas o poder deste Salmo, quando você medita nele, deixa ele aberto, né? Muitas vezes na sua casa aí. Além do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, um livraço, que é o meu comentário sobre Jó. Aqui, infelizmente, não deu para fazer palavra por palavra, versículo por versículo, à luz do hebraico, mas são os principais temas do livro de Jó, comentados aqui, né, com muita propriedade e muito conteúdo. São mais de 400 páginas com comentários sobre o livro de Jó. Então, vale a pena você conhecer, além do sofrimento. Aqui você vai conhecer em tua presença, encontre a intimidade com Deus, no Salmo 139. Também todos os segredos à luz da língua hebraica, né? Uma linguagem simples, direta, uma linguagem abençoadora. Em tua presença, um livraço para você. E, por fim, o último lançamento desse ano, com esse lançamento aqui eu encerrei a minha produção, né, literária para esse ano. E o livro de meu comentário de Esther, Esther, a providência divina contra o antissemitismo. Uma exegese do livro de Esther à luz da língua hebraica. Não somente a língua hebraica, né? Eu tenho ênfase na língua hebraica, mas a cultura, a história, curiosidades, né? Inclusive falando sobre a festa de Purim. Enfim, uma bênção, né? Para você que gosta desse tema, um livro feito para você, tá bom? Esther, a providência divina contra o antissemitismo. Até para você que gosta de escatologia, aqui eu apresento a escatologia que leva a sério o papel de Israel, no fim dos tempos, né? De modo como Deus ainda tem planos para Israel enquanto nação, enquanto etnia, tá? Então, um livraço para você, Esther, a providência divina contra o antissemitismo, vai ser uma bênção para a sua vida nesses tempos antissemitas, que o mundo, infelizmente, está ainda muito equivocadamente, está ainda muito voltado, né, a esse preconceito racial contra judeus. Tá legal? Muito bem, então ficam aí as dicas, fechando, portanto, nessa que é a última live do ano 2025, a nossa live de estudo bíblico, pelo menos, né? E a gente vai fechar, então, com chave de ouro com esse tema aqui. O tema que já causou frisson, né? O pastor Aterson já viu esse material
ele já sabe o que tem lá nesse material e você pode também receber gratuitamente esse PDF com 14 páginas. Eu vou falar de modo resumido esse conteúdo de hoje, porque essa aula vai se esgotar hoje, vai ser aula única. Os segredos revelados do Natal. Natal está chegando, né? Nós estamos hoje no dia 17 de dezembro de 2025. Natal já está chegando, então você está vendo aqui nessa imagem todos os segredos revelados do Natal. E olha, você vai se surpreender. Você vai se surpreender com muita coisa do que eu vou dizer aqui. Espero que você esteja preparado, preparada, né? Para você poder encontrar aqui algumas bombas que eu vou revelar aqui. E não é clickbait, não é apenas marketing. De fato, você vai ver o que a Bíblia realmente revela sobre os acontecimentos que deram origem às nossas comemorações do Natal. O Natal do Senhor Jesus Cristo, tá legal? Vamos então, sem mais delongas, você pode pedir esse apostila aqui, esse PDF é o Pastor Aderson, ele já está em mãos. Pode também entrar lá no grupo do Telegram chamado Exegese e Exposição Materiais. E nesse meu grupo você também vai ter condições de baixar gratuitamente ali o PDF desse assunto de hoje, os segredos revelados do Natal. Vai ser uma bênção para a sua vida, tá legal? Então, seguindo aqui com o nosso conteúdo, nós temos aqui, né, a apostila e já vamos começar já com esse pinga-fogo, né? Por que foi escolhida a data de 25 de dezembro para o Natal? Quem, na verdade, escolheu essa data? Olha que pergunta intrigante. Já começamos aqui com a primeira curiosidade, ou o primeiro segredo do Natal. Então, quem será que inventou a data de 25 de dezembro? Porque, claro, a gente sabe que não foi nessa data que, de fato, Jesus nasceu. Se você achava que era 25 de dezembro, meu irmão, minha irmã, você está mais por fora do que... Enfim, eu ia fazer uma piadinha aqui, mas não veio nada na mente, né? Então você está muito por fora se você acha que 25 de dezembro foi a data real do nascimento de Jesus, né? Não foi. Então, por que escolher a data de 25 de dezembro e quem escolheu, né? Bom, vamos ver aqui, ó. A Bíblia não informa a data do nascimento de Jesus. Aqui também está muito claro, né? Não há uma informação clara, direta da Bíblia sobre a data. O que há na Bíblia é informações sobre como aconteceu, tá bom? Tanto de informações resumidas quanto informações mais completas também. E você vai ver aqui o quanto às vezes a gente entende errado alguns detalhes sobre o nascimento de Jesus, mas estão lá, né? Os detalhes estão ali. A gente é que muitas vezes não percebe. Agora, sobre a data, a Bíblia não fala. Ela dá algumas pistas que a gente vai ver aqui na aula de hoje. Você vai ter uma noção bastante aproximada de qual a provável data ou a provável época do nascimento de Jesus. Tá legal? Bom, o 25 de dezembro foi oficializado no século IV depois de Cristo em Roma. Tá bom? Então, o século é esse aqui, o século IV depois de Cristo, claro, né? E lá em Roma, então foi uma criação romana, que não tem nada a ver com religiosidade cristã, tá bom? Tinha a ver com os interesses de Roma em marcar 25 de dezembro. Vamos entender aqui a provável intenção de Roma, que era o quê? Cristianizar festas pagãs romanas. Que eram as festas, duas festas romanas, que eram muito pagãs, inclusive, né? Por exemplo, o culto ao Sol Invictus. O Sol Invicto é o Sol que não foi vencido, é o Sol que está sempre vencedor, né? Então, os romanos adoravam o Sol, que era uma divindade para eles, e o Sol Invictus,
tem a ver com esse sol que sempre vence. Então era um culto pagão romano, que era justamente no dia 25 de dezembro, a adoração a esse deus romano, né, o Sol Invictus, essa divindade. E também havia as Saturnálias. Saturnálias eram festas em honra ao deus Saturno, por isso o nome Saturnália, que de fato se tornou o que hoje conhecemos tanto como Natal, quanto também, misturado agora com a ideia dos bacanais romanos, se tornou o Carnaval, tá bom? A Saturnália em especial, o Natal, que era também 25 de dezembro, né? E os bacanais, que eram festas de orgia romana, tanto orgia de comida, de bebida, né, quanto também orgia sexual da mais depravada possível, que se fazia na época romana. Então, os bacanais deram origem ao carnaval, que nós conhecemos bem aqui no Brasil, e a Saturnália, que era uma festa em honra ao deus Saturno, que também era uma festa pagã e bastante repleta de orgias também, que era justamente no dia 25 de dezembro. Então, no século IV, o Império Romano já havia tornado o cristianismo a religião oficial do Império Romano, já oficializou. Então, tinham que tirar aquela pecha de festa pagã dessa data de 25 de dezembro. Eles queriam apagar a adoração ao Sol Invictus e também apagar a prática da Saturnália, da festa ao deus Saturno. Então, para poder fazer isso, eles disseram, olha só, já que nós comemoramos e celebrávamos até agora o culto ao Sol Invictus, então vamos colocar aqui para o dia 25 de dezembro o dia do nascimento do Sol da Justiça, que é o Jesus, né? Que é o Senhor Jesus. E ao mesmo tempo a gente vai apagar a prática pagã da comemoração da Saturnália. Em vez de fazer Saturnália, a gente vai comemorar de modo cristão o nascimento de Jesus, que é o Sol da Justiça. Entendeu? Então, por isso nasceu a data 25 de dezembro. Foi para tentar cobrir, tentar apagar a influência pagã de uma Roma já agora dedicada ao cristianismo, né? Então ele queria apagar esse passado pagão da própria cultura romana. Tá legal? Portanto, eles já começaram a afirmar Cristo como o Sol da Justiça, como diz lá em Malaquias 4, versículo 2, que profeticamente se refere ao Sol da Justiça, né? Está escrito assim na Nova Almeida Atualizada. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o Sol da Justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Então, olha que interessante, aqui fala sobre o nascimento do Sol da Justiça, e aqui é uma linguagem profética e metafórica, claro, trazendo naturalmente, trazendo referência a Jesus mesmo, e é claro, ao nascimento dele, né? Agora, de modo mais amplo, é Deus visitando, né, o mundo, especialmente Israel, né, com o nascimento do Sol da Justiça, já que Israel havia falhado na prática da justiça nos moldes do que Deus esperava e havia colocado na lei do Antigo Testamento. Então, quando nascesse o Sol da Justiça, Israel saltaria como bezerro solto na estrebaria, ou seja, ficaria feliz, radiante, por causa do Sol da Justiça que havia nascido, que havia brotado, que estava agora tomando conta da nação, né? No contexto aqui de final de cativeiro, né? Malaquias fala de cativeiro ainda. Até no contexto de cativeiro do remanescente fiel, que era o Reino do Sul, o Reino de Judá, tá? Bom, então você tem aqui
a profecia de um modo mais abrangente, atingindo, né, alcançando o próprio nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então eles aproveitaram essa passagem sobre o sol da justiça e então criaram essa data 25 de dezembro com o único objetivo de apagar a influência pagã. Tá legal? Muito bem. Os primeiros registros, então, de 25 de dezembro como data do Natal aparece há cerca de 350 depois de Cristo, ou seja, no século IV mesmo, né? Foi registrada por um bispo chamado Júlio I. O bispo Júlio I, bispo católico, ele, em cerca de 350 depois de Cristo, então, ele fez o primeiro registro da data de 25 de dezembro aplicada ao Natal do Senhor Jesus. Isso aqui foi incluído, então, 4 anos depois, em 354 depois de Cristo, a data foi oficialmente incluída no calendário romano cristão. Foi em 354, tá? Então, o primeiro registro ainda não oficial é em 350 e em 354 o registro oficial já, tornando a data, portanto, oficial em todo o mundo ocidental, dentro do cristianismo católico romano, tá? E aqui é o texto de Malaquias 4:2, que a gente já viu aqui, né? Para vocês que temem meu nome, nascerá o sol da justiça. Muito bem, então falamos aqui do porquê da data de 25 de dezembro. Quem escolheu a data e os motivos, né, pelo qual essa data foi escolhida. Acho que está bastante tranquilo da gente entender aqui. Então chegamos à segunda pergunta. Qual foi a possível data do nascimento de Jesus? Aqui começa a ficar interessante. Vamos ver aqui algumas passagens bíblicas, alguns indícios bíblicos, de modo bastante até claros, né? A gente aqui não fez a ligação até hoje. Mas olha só, temos feito essa ligação hoje, temos aqui uma provável época do nascimento de Jesus no calendário do primeiro século, tá? Ainda existindo ainda o calendário judaico misturado ao calendário romano, né? O calendário pagão romano. Então, qual foi a possível data real do nascimento de Jesus? Temos alguns indícios bíblicos. O primeiro indício: pastores estavam no campo à noite com as suas ovelhas, como diz lá em Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas 2:8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Então, você guarda essa informação. Pastores junto com seus rebanhos na vigília da noite. Tá bom? E esse dado aqui de baixo é muito importante para você entender o porquê que eu estou levantando esse detalhe. Porque o inverno em Israel, diferente do que é aqui no Brasil, que é um país tropical, em Israel, que é um país asiático, da parte mais para o norte, né? Nós temos ali o inverno rigoroso que inviabilizava pastoreio noturno. E em dezembro, a data de 25 de dezembro, é inverno em Israel. Cai neve, inclusive. Nesse período, é o período de inverno lá. Então, nessa parte do inverno, o Monte Hermon, lá no extremo norte de Israel, o Monte Hermon fica repleto de neve. Vai acumulando neve no Monte Hermon. Inclusive, em todo Israel, a noite é tão fria que chega a cair neve na época do inverno em Israel. É diferente aqui do Brasil, que aqui é praticamente um eterno verão, sujeito a pancadas de chuva ou sujeito a frentes frias, né? Aqui no Rio de Janeiro, principalmente onde eu moro, é muito quente. Quando fica um pouquinho só frio, a gente começa a sentir, né,
a gente já começa a ficar gripado, enfim, né? Começa a ter os problemas de saúde típicos desse período. O povo da sinusite, o povo da... enfim, né? O povo da gripe aí. Bom, além disso, um detalhe importante para você levar em conta, então, primeiro, né, eu já começo a pensar da seguinte maneira: não foi no inverno que Jesus nasceu, porque senão os pastores não estariam no campo à noite. Era impossível isso, tá? No máximo, algum período durante o dia, tá? Para poder levar as ovelhas para pastar e beber água. Mas no inverno é impraticável isso. Bom, então, além disso, tem um dado aqui em Lucas 1:5, junto, quando você compara com 1 Crônicas 24:10, são informações que você percebe aqui que também nos dão pistas do período em que provavelmente Jesus nasceu. Por quê? Porque esses textos aqui falam que havia o turno sacerdotal de Zacarias, o sacerdote Zacarias lá do Antigo Testamento. Em 1 Crônicas 24:10 fala sobre isso. E ali a gente tem uma noção muito clara de qual era a época do tal turno de Zacarias, do turno sacerdotal do sumo sacerdote Zacarias lá no Antigo Testamento, né? Bom, vamos pensar aqui. Vamos primeiro olhar aqui. Aliás, Zacarias no Novo Testamento, né? Não era do Antigo, não. O Antigo era o Abias. Vamos pensar aqui. Lucas 1:5 fala sobre o turno sacerdotal de Zacarias, o esposo de Isabel, que era prima de Maria, não é? Então, Zacarias, portanto, o pai de João Batista. Lucas 1:5 fala o seguinte: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão, ou seja, sacerdote também, né? Da linhagem sacerdotal. E se chamava Isabel, tá? Então, você tem aqui a informação de que Zacarias, na época do nascimento de Jesus, ali depois de João Batista também, né? Também já está por nascer, naquele período ali. Eles nasceram próximos um do outro. Então, Zacarias, o pai de João Batista, ele estava cumprindo o 8º turno, que era conhecido como o turno de Abias, o sumo sacerdote do Antigo Testamento, que aparece aqui em 1 Crônicas 24, versículo 10, que fala assim muito brevemente: a 7ª para Cós, a 8ª para Abias. Aqui fala dos turnos dos sumos sacerdotes. Então, o 8º turno, a 8ª hora, a 8ª fase de ação, né, do sumo sacerdote, porque a ação dos sumos sacerdotes era feita por turnos, porque era uma espécie de escala que se fazia antigamente, né? Era uma escala. Então, caiu para Zacarias cumprir o turno de Abias na escala que surgiu para ele. Tá legal? Então, Zacarias, na época de Jesus, na época de João Batista, Jesus, ele que estava no turno como sumo sacerdote. Tá legal? Cumprindo, portanto, o turno de Abias. Nesse período, o serviço no templo acontecia no final de maio, início de junho, tá? Mas entenda, aqui não é ainda o período que Jesus nasceu. Aqui tem a ver com o período que João Batista nasceu. Era o período em que, então, Zacarias começou a estar cumprindo a sua escala de serviço sacerdotal como sumo sacerdote do templo, nesse período aqui, final de maio, início de junho, tá? Entre maio e junho, dentro da nossa perspectiva, do nosso calendário, tá bom? Bom, João Batista nasceu cerca de 6 meses
antes de Jesus, como diz aqui em Lucas 1:26. Lucas 1:26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Tá? Então aqui foi a época do nascimento de João Batista, 6 meses antes de Jesus. Legal? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, como diz lá em Lucas 2:8, que a gente acabou de ver aqui, né? Então, começa a montar o quebra-cabeça comigo. Nós temos aqui Lucas 2:8 mostrando que não era no inverno que Jesus nasceu. Nós temos ainda a informação do sumo sacerdotal de Zacarias, que foi no turno de Abias, tá? E o período era de maio para junho. Isso 6 meses antes do nascimento de Jesus. Então você já começa a colocar na ponta do lápis aí, para a gente perceber, nessas pistas que o texto traz, a possibilidade de Jesus ter nascido em setembro ou outubro, do que foi convencionado depois chamar de o ano 1, o primeiro século, né? O ano 1 da história, que se for dividida ao meio, né? Então temos essa conclusão histórica: o nascimento provável 6 meses depois de maio ou junho é setembro ou outubro. A minha aposta, a minha percepção é de que foi talvez no início de outubro. Tá bom? Então, provavelmente, se você faz aniversário em outubro, é muito provável que você tenha nascido ali próximo da época em que Jesus nasceu. No período anual, né? Claro, não é no mesmo ano, claro, obviamente. Então, nessa época aqui, entre setembro e outubro, coincide com a festa judaica dos tabernáculos, daquele período, né? Da festa dos tabernáculos, e que era também o período de viagens mais seguras pelas estradas de Jerusalém, de Israel. Por que isso? Porque lembra que houve o recenseamento, Herodes mandou todo mundo viajar para o seu lugar de origem para fazer o recenseamento ali. E então, por que ele escolheu aquela época para fazer o recenseamento? Porque nessa época das festas judaicas, especialmente dos tabernáculos, era um período de muita peregrinação, então era mais seguro para andar, porque era muita gente andando. Isso desencorajava ladrões. Os salteadores e ladrões tinham medo de assaltar e de machucar pessoas por causa da grande quantidade de gente andando naquelas peregrinações, né, gigantescas para as festas. Então isso aqui também conta como indício histórico-cultural, mostrando que o recenseamento feito na época de Jesus tanto foi historicamente real, quanto também compatível com o relato da Bíblia, porque de fato era um período tranquilo para se viajar, tá? E temos confirmações também desses dados, não propriamente do nascimento de Jesus, claramente, né, mas dos dados que estão aqui, todos esses dados históricos que a Bíblia fala, né? Temos confirmações na tradição judaica, no próprio conhecimento que temos do clima da Judéia envolvendo o inverno, né? E também dos estudos arqueológicos que também comprovam essas informações que nós deixamos aqui. Então, você conseguiu entender e montar o quebra-cabeça comigo? Você tem aqui a informação da questão do inverno, o turno sacerdotal de Zacarias, o pai de João Batista, essa informação. Temos então aqui a época aproximada desse turno, o que nos situa 6 meses antes do nascimento de Jesus, que nos traz então a data, segundo o nosso calendário, de provavelmente entre setembro ou outubro do ano em que ele nasceu, coincidindo então com as festas judaicas dos tabernáculos, o que é bastante interessante também, porque lá em João capítulo 1,
você vê que o texto diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que a palavra grega que aparece ali, a palavra grega que aparece é mais bem traduzida como tabernaculou. Viveu de modo temporário junto conosco. Completando também a profecia de Isaías 7,14, que diz que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome será Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco, ou seja, tabernaculando. E é muito a propósito que ele tenha nascido na festa dos tabernáculos, daquele período, porque é simbolicamente demonstrando que, de fato, Jesus habitou conosco de modo temporário, como a festa dos tabernáculos faz lembrar. Você fazia tabernáculos para viver provisoriamente durante um período naqueles tabernáculos, que eram cabanas, né? A festa das cabanas, que eram feitas de modo temporário, por causa de uma situação da saída do Egito, né? Portanto, era uma saída apressada, e o povo viajava muito a pé, então fazia tabernáculos para ter descansos periódicos ao longo da viagem longa, né? Então, veja que interessante, que detalhe interessante, que a gente não percebe, não tem nem noção disso, né? Mas fica ligado que é no final do estudo que você vai realmente explodir a sua cabeça, tá bom? Então, já estabelecemos aqui que não foi 25 de dezembro, era impossível ser. Já vimos aqui o porquê dessa data, temos dados históricos e culturais ocidentais aqui para isso. Agora chegamos aqui ao provável período real do nascimento de Jesus, tá? Temos aqui esse indicativo, o que nos deixa assim, bastante à vontade para pensarmos que, de fato, a nossa cultura de comemorar o Natal agora, 25 de dezembro, embora não esteja bem firmada historicamente, ainda assim eu acredito que não há problema em você comemorar o Natal, mesmo colocando ali a árvore de Natal, as luzes, né, as bolinhas de Natal, enfim, né? Toda a tradição natalina, inclusive comer a sua rabanada, pode comer a sua rabanada tranquilo e calmo, porque não há nenhum problema espiritual envolvendo isso. Há no máximo a inconsistência histórica, mas isso não é nenhum problema realmente sério, tá? É apenas para os nerds de plantão, né, que levam muito a sério essa questão de precisão histórica, pelo menos em termos de comemoração de festas de fim de ano, né? Não há problema algum em você comemorar o Natal, em você comemorar o nascimento de Jesus, embora não tenha historicamente nenhum respaldo para você dizer que foi 25 de dezembro. Pelo contrário, você tem muita informação para afirmar com certeza que não foi 25 de dezembro, não foi no inverno que Jesus nasceu. Muito bem, então você já está bem estabelecido essas informações aqui. Terceira pergunta. Aqui já começa a ficar explosivo, tá bom? Você vai realmente prestar atenção comigo agora, ó. A terceira pergunta da nossa aula de hoje. Por que não havia lugar para José e Maria na estrebaria? Já começo a desmistificando aqui uma ideia. A palavra grega que aparece lá no Novo Testamento para hospedaria, a palavra grega é katalima. Aqui é grego, não é hebraico não, é grego, tá? Katalima. Que era um quarto de hóspedes e não uma hospedaria comercial. Aqui eu já começo a desmistificar isso. José e Maria não encontraram lugar, não era numa hospedaria que ficaria muito feliz em cobrar para receber aquelas pessoas. Não. Era um quarto de hóspedes que existia em toda a casa judaica, por mais simples que fosse, naquele período do primeiro século. Até porque na cultura judaica a hospitalidade era muito séria. Porque como era uma peregrinação contínua, era um povo nômade em muitas situações, especialmente
com as diásporas, né, ao longo da história de Israel. É um povo que realmente levava muito a sério essas questões de ser hospitaleiro com viajantes. Então, todos eles tinham um quartinho específico separado para os hóspedes. Então, você já sabe que, para pensar comigo, eles foram para Belém, que era o local onde José nasceu, Maria também ali, né? São oriundos de Belém. Os ancestrais dele, porque eles são da descendência de Davi. Davi nasceu em Belém, do rei Davi, né? Então eles foram para Belém. Só que chegando lá, eles não iam pagar, eles eram pobres. Não iam pagar para alugar uma hospedaria comercial, porque não era assim. Catalima era um quarto de hóspedes dentro de uma casa da própria família. Então, para pensar comigo, eles foram rejeitados. Não é porque não tinha lugar, provavelmente. Porque dá-se um jeito, né? Mas eles foram rejeitados no sentido de não quererem, os próprios familiares de José e Maria não quiseram que eles estivessem no cômodo em especial reservado para hóspedes. Eu não estou dizendo que era isso, mas eu estou abrindo uma possibilidade. Olha, guarda bem o que eu estou dizendo. É uma possibilidade interpretativa. Não é determinante para você cravar que é isso. Mas é uma possibilidade que você fica pensando. Por que os próprios familiares de José e Maria rejeitaram recolhê-los lá no quarto de hóspedes? É possível que já tivesse mais alguém da família ali hospedado para poder fazer também o recenseamento? É possível, já que envolveu, né, toda a região ali. Embora Belém fosse uma pequena vila mesmo, era uma cidade pequena, mas isso não quer dizer que só existia a família de José ou Maria, né? Porque quem tem boa vontade dá seu jeito. Aí pode ser mesmo que tivesse outra família ali, não tivesse o mesmo lugar, José e Maria chegaram depois, é possível. Mas também é possível que haja preconceito devido àquela gravidez de Maria que não foi bem explicada. Maria entendeu bem o porquê que ela ficou grávida, porque ela recebeu o anjo. José também entendeu bem porque ele teve o sonho e o próprio anjo também convenceu José. Mas o restante da família deles, na época era um tabu muito grande essa questão de os noivos terem relações antes do casamento. Era um compromisso, que era noivo na época era um compromisso como se já fosse casado. Só que não podia ter relações entre eles próprios, entre os noivos, né? Não podia ter relações, tinha que se guardar até propriamente o casamento. E também, muito menos, ter relações com outras pessoas. Tá bom? Inclusive, na tradição judaica da época e posterior, deram inclusive o nome para um soldado romano que provavelmente havia defraudado Maria na concepção judaica, que não aceita Jesus como Messias, e muito menos a concepção sobrenatural de Maria, né, como sendo ela virgem ainda. Ainda hoje há debate sobre isso dentro da tradição judaica. Mas a questão é, independente se foi mesmo uma questão de preconceito social pela aquela gravidez não explicada de Maria. E Moisés passou, né? Moisés não, José. José passou como alguém que era bobão, né? Que havia aceitado a situação. E Maria, tendo sido defraudada por um soldado romano, se era mesmo essa interpretação na época. E deram até o nome para esse soldado romano, chamado Pantera. Seria Pantera o nome desse soldado, né? Então, sendo mesmo isso ou não, o fato é
que eles não tiveram lugar ali no quarto de hóspedes, que não era uma hospedaria comercial, era um quarto de hóspede de família, dentro do próprio clã, especialmente na situação de Maria estando grávida, próximo a dar à luz. Era impraticável, mesmo que tivesse uma outra família ali, cederia o lugar para Maria pelo fato dela estar grávida. O que não fizeram. Entendeu? A menos que essa outra família, que hipoteticamente também estivesse ali, também tivesse alguém grávido, alguma mulher grávida lá, também parente deles, ia ser uma disputa pelas duas, e no mínimo colocaria as duas mulheres no melhor quarto e os homens para tal extremaria. Mas foi Maria junto com José para ter o filho ali. Entende? E não ficaram no quarto de hóspedes, eles ficaram na estrebaria dos animais. Muito provavelmente é uma chance muito grande de ter de fato acontecido ali o preconceito social por causa daquela gravidez não bem explicada por Maria. E aliás, se você for parar para pensar, isso aqui provavelmente marcou a vida de Jesus ao longo de toda a sua existência humana aqui. A pecha de filho bastardo, talvez tendo um pai humano, não o adotivo José, né? De fato ele não teve José como um pai biológico, mas na tradição judaica é fruto de um estupro feito de um soldado romano contra Maria. E que criaram essa história do nascimento virginal para poder tentar cobrir lá a situação social deles na época. Essa é a explicação da tradição judaica que rejeita o nascimento virginal de Jesus, né? Quando Maria sendo ainda virgem. Entendeu? Então, a gente entende assim pela profecia, a gente aceita o milagre que Deus fez trazendo Jesus ao mundo desse modo. É o grande sinal do nascimento de Jesus para mostrar quem de fato ele era, né? Ele é. Agora, que na época o povo não aceitou bem, a gente também tem isso como certeza, né? Culturalmente, eles ficaram marcados, tanto José quanto Maria, quanto também Jesus ao longo da sua vida. Tá legal? Bom, como eram as casas judaicas, a tal Catalima, né? O único ambiente principal, tinham também animais que ficavam na parte inferior da casa, portanto a casa tinha 3 andares. A parte de baixo é onde ficava a cozinha, onde ficava a estrebaria dos animais, era a entrada, naturalmente, da casa. O segundo andar era onde ficavam os quartos para dormir, né? E o terceiro andar, que na verdade era o teto, era aquele teto que era um chão, né? Era feito de modo reto, podia se pisar ali onde se ficava à noite. Nas noites de verão, onde não tinha inverno, raramente chovia também, então eles ficavam ali à noite, conversando, a sala de estar deles era no teto. Tem inclusive, não sei se você vai lembrar que no Brasil, os pregadores do telhado de João Ribe Palharim, né? Pastor João Ribe Palharim. Por que ele fala dos pregadores do telhado? Porque eram pessoas que subiam aos telhados, que eram os lugares de estar, né? Para poder pregar e as pessoas ouvissem, porque é um lugar alto. E os arautos usavam os telhados também para pregar. E quando Jesus estava ali falando numa casa, lembra aquela passagem que eles fizeram um buraco no telhado para poder descer o paralítico? E Jesus curou? Então, era essa a situação. Era o mesmo barro, né, feito para fazer as paredes da casa, também se usava para fazer o telhado, que era o teto da casa. E se ficava ali em cima como uma parte, um cômodo da casa também. Quando você fazia jantares,
E Jesus, quando jantou, era no telhado da casa, entendeu? Então, as pessoas que passavam ali por baixo, ali na rua, conseguiam ver claramente quem foi convidado para jantar na casa de alguém, porque era tudo feito lá no telhado. Interessante, né? Então, as casas judaicas eram assim, o único ambiente principal, os animais ficavam na parte inferior, havia superlotação familiar por causa do recenseamento. Isso provavelmente aconteceu mesmo, mas isso não explica por que Maria foi colocada no estábulo, na estrebaria, estando ela grávida. Era impraticável isso, era impensável isso na época, segundo os bons modos sociais da hospitalidade judaica. Entende? Fizeram isso muito provavelmente por preconceito contra Maria, pela situação não bem explicada dela na gravidez, tá? E Lucas 2,7 fala isso, né? Porque não havia lugar para eles na hospedaria, grego katalima, que é o quarto de hóspedes, tá? Seria uma tradução mais precisa para hospedaria, que é o lugar de guardar os hóspedes, né? De receber os hóspedes. Aqui embaixo você vê a imagem, como era a casa que eu descrevi para você, né? Aqui há esse ambiente aqui, que era palha, feita com toda essa coluna, né? Que era para sustentar os cômodos da casa, e o revestimento era dessa palha aqui, feita com barro. Então, aqui é a Catalima, tá? Aqui você vê, ó, a entrada, os animais, aqui os judeus, né, com os animais. Aqui você tem o primeiro andar. Aqui ficava, né, mais ou menos, era essa a disposição. Aqui ficava a cozinha. Aqui é a estrebaria. E aqui onde se guardavam os mantimentos, né? Aqui era a despensa, onde se guardavam os mantimentos. Aqui uma escadinha simples, as janelas aqui, né, dos ambientes. Aqui eram os quartos, tá bom? Um desses quartos aqui seria o quarto de hóspedes e o cômodo também, onde era o quarto dos moradores da casa. E aqui, até a escadinha aqui, né, para ter acesso ao telhado. Aqui era o telhado, que também tinha um revestimento aqui bastante firme para poder suportar os jantares que se faziam aqui, o ambiente mais social, era tudo feito aqui no telhado. Entendeu? Então, quem passasse aqui na rua e tivesse o jantar aqui, ele veria o jantar acontecendo aqui em cima, tá? Então, na Catalima aqui, você vê o quê? Você vê os animais sendo colocados para fora durante o dia e durante a noite eles recolhidos para esse espaço aqui que era a estrebaria. Entendeu? Então era para Maria e José, talvez, né, também, ou se não, se tivesse duas grávidas, pelo menos Maria e a outra grávida, está aqui num desses quartos aqui. É mais seguro, é mais confortável, até para ela trazer à luz Jesus, né, a criança. Mas ela teve Jesus onde? Nesse espaço aqui embaixo, junto com os animais. Era um espaço que fedia, embora estivesse perto da cozinha, né? Mas tinha ali cocô de animais, tinha ali comida dos animais, né? Então eles ficaram aqui, entende? Separado do restante da família. Creio eu que por motivos de preconceito social. É muito provável isso. Não posso dizer que foi isso. Não dá para dizer que foi isso, né? Mas dá para dizer que essa é uma possibilidade muito plausível, muito provável. Tá legal? Bom, aqui é um outro corte da Catalima também, né? Da casa. Você tem aqui os animais, os judeus aqui, né? Aqui é um corte das pedras, a casa com pedras. Essa aqui não é com barro, mas é com pedras, né? Aqui você tem a estrebaria com os animais. Às vezes tinha um buraco aqui. E nessa parte da cozinha,
ficava aqui a manjedoura. Olha que legal, né? Algumas casas colocavam a manjedoura na cozinha, em outras casas colocavam a manjedoura na própria estrebaria em si, não é? Eu acho que Jesus nasceu e foi colocado na manjedoura dentro da própria estrebaria e não na parte da cozinha. É provável também, né? Mas então tinha-se um buraco aqui na parede, em algumas casas era assim, e o animal então já sabia, colocava a cabeça ali, né, no buraco, para comer na sua manjedoura aqui ou beber a sua água, né, também. Era colocada aqui nessa parte da cozinha, e aqui, né, seria... Aqui nesse corte, aqui nesse desenho, tem o estoque aqui, né, tem aqui os mantimentos, a própria estrebaria, a cozinha, e aqui o quarto seria a casa de apenas um cômodo, de apenas um andar, na verdade, e apenas o teto em cima para fazer os jantares. Tá bom? Mas é provável também que existia aqui os 2 andares, tá legal? E o teto em cima também. Mas o fato é que essa é uma possibilidade também, talvez numa casa mais pobre, ter apenas o andar e o teto, né? E não 2 andares. Então, preste atenção em alguns dados. Na verdade, José e Maria não estavam apressados. Eles planejaram bem, embora houvesse a lei do recenseamento, eles foram tranquilos, né? Porque eles não estavam apressados, esperados, quase Maria dando a luz no meio da rua. Não foi desse jeito. Houve um planejamento, entendeu? Eles, portanto, não estavam apressados, porque José tinha parentes em Belém. Mateus 1 fala isso, olha só, Mateus 1, é um texto longo, não vai dar tempo de ler tudo, mas você vê aqui, ó. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou, né? Tentou a genealogia aqui. Aí fala do exílio da Babilônia, enfim, né? Aí, ó, aqui no versículo 16, né? Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamava o Cristo. Então, é claro que toda essa genealogia aqui em Mateus mostra a parentela de José, entende? Então, Maria chegou lá em Belém, no planejamento deles, antes do parto. Está muito claro isso. Foi antes do parto. Então, o parto ocorreu em ambiente doméstico e não numa estalagem comercial. Eles não estavam desesperados, com Maria lá já respirando para dar luz, né, para poder ter as contrações e quase dando a luz no meio da rua. Não foi desse jeito. Isso é um folclore ocidental por desconhecimento, né, da cultura e da história antiga. E outro detalhe cultural também interessante, a manjedoura indica espaço comum da casa e não um estábulo isolado. E a manjedoura era de pedra, começa aqui, ó. Essa é uma manjedoura típica do 1º século. A arqueologia achou isso aqui, tá? Ela é feita de pedra maciça lavada, aqui, ó, quebrada, tá vendo? Uma pedra maciça, cortada de modo retangular, né? E é quebrada aqui para fazer a parte côncava, né? Então aqui se colocava a comida dos animais e a água também. Essa era a manjedoura. Era desse jeito, era feita de pedra e não de madeira com palha, como a gente vê, né? Era uma manjedoura de pedra. Porque era prático, né? Era o lugar onde o animal comia. Entendeu? Era assim. Então Jesus foi colocado com palhas aqui, né? E com lençóis também, né? Para poder afofar um pouco, mas foi aqui que ele colocou. Numa manjedoura dessa, de pedra mal cheirosa. Convenhamos, né? Não era um lugar muito cheiroso, um lugar muito bonito. Foi aqui que Jesus foi colocado quando nasceu. Tá bom? Já estou fechando aqui, pastorado. Eu sei que passamos um pouco da hora, mas deixa eu só encerrar, tá bom? Não falta muito, não. Quando Jesus foi visitado pelos pastores? É a 4ª pergunta.
Na mesma noite do nascimento, após o anúncio angelical, eles encontraram o bebê, Maria e José, a manjedoura como sinal, né? E o texto Lucas 2:11 fala sobre isso. Aqui é tranquilo, né? Os pastores visitando na mesma noite do nascimento, onde a estrela apareceu, coisa e tal. Aqui vem a explosão de cabeça. Aliás, não aqui, mas na próxima página. O que era a estrela? Era um fenômeno extraordinário, não apenas astronômico. Quais as possibilidades discutidas aqui para a estrela, né? Podia ser uma conjunção planetária, que era um fenômeno astronômico, né? Podia ser um cometa ou uma nova, que é propriamente uma estrela nova, né? A minha opção é por essa última aqui. Para mim, Deus usou uma estrela nova para dar o sinal para os pastores. Teologicamente, é um sinal sobrenatural, guiado por Deus, relacionado à profecia messiânica. Então temos aqui Mateus 2, versículo 2, que fala da estrela, que os magos viram ao longe a estrela e começaram a caminhar e a viajar para chegar onde Jesus estava. Tá bom? E também tem o texto de Números 24, 17, que é interessante, porque ele fala de uma profecia de que uma estrela procederá de Jacó, que é uma profecia na Torá, né, no Pentateuco, com respeito a Jesus, tá? Aqui explode a tua cabeça. Quem eram os magos? Em grego, magoi, tá bom? Grego, magoi. Não eram magos no sentido de serem mágicos. Eram sábios do Oriente. Provavelmente da Pérsia ou até da Babilônia, tá? Uma região que hoje é identificada como Pérsia ou Babilônia. Então eram sábios persas, provavelmente. Eram astrônomos e estudiosos das escrituras. Astrônomos da nossa concepção hoje, né? Porque naquela época esses sábios orientais também usavam o que nós entendemos hoje como astrologia. Mas para eles era mais um estudo dos astros propriamente, não para ver a parte determinativa, né, dos astros sobre a nossa vida, mas é para entender mesmo os fenômenos astrais, os fenômenos astronômicos, na verdade, né, para estudarem. A Bíblia não diz quantos magos eram. A tradição católica diz que eram 3, por causa dos 3 presentes, né, ouro, incenso e mirra. Ele deu até nome para isso, né? Baltazar, Gaspar e Melchior. A Bíblia não fala nada disso. Não fala quantos eram, não falam os nomes. Isso é coisa de catolicismo, né? Tradição católica. Eles de fato chegaram meses ou até 2 anos depois do nascimento de Jesus. Aqui quebra a principal crença ocidental de que os magos chegaram praticamente no dia seguinte aos pastores. Não foi. Meses depois, ou anos, até 2 anos. Porque eles viram a estrela que apareceu e depois se prepararam para caminhar até lá. Não existia avião, jatinho particular na época, como que o pastor Aderson costuma usar, né? A viagem era feita a pé, em camelo, cavalo ou a pé mesmo, né? Por mais ricos que fossem. Então eles levaram até 2 anos para chegar lá. Alguns meses ou até 2 anos, no máximo. Tá bom? Então os magos chegaram depois. Jesus já estava numa casa quando eles chegaram. Mateus 2:11 fala isso. Os magos aqui entrando na casa viram o menino com Maria. Então Jesus não era mais um bebê, já era um menino, de 2 anos aproximadamente. E lembra que foi no contexto que Herodes mandou matar meninos de 2 anos. De até 2 anos. Então, quando os magos chegaram, os sábios chegaram, ele já tinha aproximadamente 1 ano e pouco para 2 anos. Ele já era um menininho. Neném ainda, né? Mas é um menininho já. Entendeu?
Porque, de fato, em Mateus 2,16 diz que Herodes mandou matar os meninos de 2 anos para baixo. Então, 2 anos é o número mágico, né? Para você entender que é um pouco antes disso que os magos chegaram e que também Jesus tinha de idade quando eles chegaram. E para fechar, agora sim, pastoração, eu vou fechar. Significado devocional do Natal. O Natal não é apenas uma data, é um ato redentor. Deus se encarnou, não para condenar, mas para salvar. O Filho assumiu nossa humanidade. E qual foi o propósito dele fazer isso? Livrar-nos da ira justa e santa do Pai e conceder reconciliação e vida eterna perante Deus. Só não foi à toa que Jesus veio. Todo o sofrimento que ele enfrentou teve um propósito. E o propósito era nos reconciliar com o Pai. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, João 14 fala isso, porque Deus enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por ele, João 3,17, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, e 1 de Pedro 2,24 fala isso. E aqui na última página do PDF as informações de onde eu tirei tudo isso, né? Tem sites aqui, tem lugares para você conhecer os detalhes do nascimento de Jesus Cristo. Então, o nosso horário está muito avançado, não dá para abrir para perguntas e respostas, mas estamos aqui então, pastor Aderson, para a finalização da nossa live de hoje. Joia. Muitas informações importantes, né? Informações a respeito de onde ele foi buscar abrigo, né? E às vezes a gente achava que era em um local estranho, não, mas era dentro do contexto familiar, né? Isso é interessante porque traz à tona aí também alguns esclarecimentos, como por exemplo, algo que acontece hoje, mas que já acontecia já no tempo passado. A questão de as pessoas olharem não com compaixão acerca da situação, né, da Maria de estar grávida. Muito bom, eu não tenho nenhuma pergunta a fazer, porque já debrucei sobre a apostila. Na verdade, eu quero agradecer ao reverendo Davidson por esse ensinamento no dia de hoje, agradecer aqueles que estão aqui, eu sei que a Zilmar passou por aqui, a Sandra também, e outras pessoas que se conectaram ou estão conectados, mas não clicaram propriamente no link, né? Que você possa clicar, que isso é muito importante. Vamos orar então, mas antes de orar eu vou pedir ao reverendo Davidson para fazer as considerações finais. Já quero desejar aos amados irmãos um Feliz Natal, porque hoje nós estamos encerrando não, se vocês não sabem, o reverendo Davidson está de férias, ele está de férias, então vamos respeitar, né, as férias deles, e nós vamos entrar de recesso. Então nós vamos retornar só no ano que vem, depois do carnaval, com o nosso querido amigo reverendo Davidson, e aí ele vai ter tempo para desfrutar das férias, depois já pensar em alguma coisa de estudos para nós no próximo ano. Então, desde já, Feliz Natal. Ano que vem, se Deus assim permitir, estaremos novamente juntos na nossa jornada, na nossa caminhada de aprendizado. Davidson, suas considerações finais, e ao final, por gentileza, ore por nós como de praxe. Amém. Mais uma vez, obrigado, pastor Aderson. Eu sei que eu explodi a cabeça de vocês hoje, mas espero que essa explosão de cabeça não tenha sido nada que comprometa o seu Natal, né? Vá normalmente para a sua igreja, participe da cantata de Natal, celebre o Natal em família, com árvore de Natal, com tudo que tem direito, entende? Tudo isso aí faz parte, você pode até usar as cores do Natal para evangelizar, né? Tem a cor vermelha, a cor verde, branca, tem as cores do Natal, você pode adaptar para evangelizar também uma criança, um adulto, não é? E você pode até usar o Natal para falar de Jesus para a sua família, para alguém que não é cristão, tá legal? Muito bem, então eu já quero finalizar também aqui com uma oração final, agradecer por mais um ano que vocês me aguentam aqui, né, com esses estudos. Espero que tenha sido bênção para vocês. E no ano que vem, se Deus nos permitir, depois do carnaval,
a gente volta com mais uma proposta de estudo que possa ser bênção para você, tá legal? Desde já eu quero também desejar o meu Feliz Natal e então vamos entrar para esse período final de nossa oração. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui com os teus filhos, agradecemos a ti por mais um ano de estudos, por uma série de lives, ó Pai, de conteúdos que acredito eu estejam trazendo conhecimento, edificação espiritual e vida abundante, ó Pai, para muitas pessoas. Que cada detalhe do que vimos aqui sobre o Natal traga sobre nós, ó Pai, cada vez mais o temor em nosso coração a Ti e também o agradecimento pelo seu ato redentor na vida de cada um de nós. Assim Te exaltamos, assim Te pedimos, assim Te glorificamos e já colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, tanto para o Natal quanto para o próximo ano também, que seja uma bênção para a vida de cada um de nós, vencermos esse ciclo atual e nos prepararmos para o próximo ciclo que se iniciará em janeiro. Cuida de cada um de nós, nos abençoa, assim Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Um excelente final de semana para todos vocês, embora o final de semana só comece a partir de sexta-feira. Mas pensando aí na questão do reverendo Davidson, tá bom? Shalom e mais uma vez minha gratidão, reverendo Davidson e sua esposa. Obrigado, pastor Adson. Shalom e Feliz Natal.